Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar com produção textual, tá certo? Que faz parte também da língua portuguesa, mas agora ela foi desmembrada, tá? Nós temos a parte de português, que é gramática e ortografia, e agora nós iremos trabalhar também com produção textual. E hoje o gênero que nós iremos trabalhar é notícia. Vamos entender um pouco mais sobre o que é uma notícia, sobre a sua estrutura, como é que ela é organizada para poder passar para as pessoas, né, poder estar entendendo, né, serem informadas das notícias que acontecem. Então, vamos lá? Espero só um minutinho para eu poder compartilhar aqui a nossa aula com vocês, ok? Pronto. A nossa aula de hoje, o gênero que nós iremos trabalhar é justamente o gênero textual notícia, ok? Vamos conhecer um pouco mais desse gênero. Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Então, notícia é isso, é justamente um meio informativo, né? É um gênero que informa as pessoas o que está acontecendo na atualidade, quais as notícias que estão acontecendo. Por exemplo, agora nós estamos com as notícias desde o ano passado sobre o Covid, sobre o grande índice de mortos, né, do Covid, sobre o grande índice de contágio. Então, isso é notícia, tá? É o que acontece na atualidade, que é repassado para as pessoas, são as informações passadas para as pessoas. E aí, eles utilizam vários meios de comunicação para poder passar essas notícias, ok? Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, tá? A notícia é repassada por jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Se eu estou querendo saber de algo que acontece atualmente, eu assisto jornais, e lá nos jornais é passada a notícia para a gente. Se eu não quero abrir a televisão para assistir, eu posso comprar um jornal, a notícia está lá. Uma revista, a notícia está lá. Pelo rádio também se passa as notícias e até pela internet, ok? Então, esses são os meios que veiculam, tá, essa notícia. Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. As notícias, elas possuem teor informativo, foi o que eu falei. Notícia é uma informação. E podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Ou seja, se você lê uma notícia, ela está descrevendo. Se por acaso aconteceu algo em algum lugar, vai descrever o local em que aconteceu aquilo, né, detalhadamente. E narrar a história, como foi que aconteceu. Então, a notícia, ela tem esse teor informativo, ela tem que passar esses trechos, elas podem ser descritivos, elas podem ser narrativas, tá certo? Para que a gente possa entender o que está realmente acontecendo. Qual é a estrutura da notícia? Gente, a notícia, ela tem 4 estruturas. Ela tem o título, ou a manchete, que é o que vem bem em cima logo. Tem esse título ou manchete, ele tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia, tá certo? E geralmente ele é grafado de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor, tá? É justamente aquelas letras garrafais, né? Aquelas letras bem grandes em negrito, para chamar a atenção do leitor, para que ele fique curioso e leia a notícia que está no jornal, tá? Nós temos também o subtítulo, ou chamado de título auxiliar, tá? Ele complementa o título com mais alguma informação importante ou chamativa, tá? Serve como complemento principal, tá, gente? Com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo mais chamativo, chamar mais atenção do leitor, para que ele possa mesmo ter vontade, curiosidade de ler aquela notícia. Nós temos também o lead, tá? Do inglês lead. É o primeiro parágrafo da notícia. Nesse primeiro parágrafo, está sendo respondidas as perguntas. Quem? Ou seja, com quem aconteceu determinado fato? O quê? Qual foi o fato que aconteceu? Onde? Qual lugar aconteceu? E quando? Qual foi o momento do dia, da noite? Qual foi esse momento em que aconteceu? Tá certo? O lead, ele corresponde a esse primeiro parágrafo, e nele são expostas as informações que mais
despertar atenção ao leitor, para continuar com a leitura, claro, né? Então, por isso é que eles buscam responder essas perguntas. Esta estratégia é bastante utilizada em jornais, devido a seu caráter informativo, e por poder levar informações rápidas e claras ao leitor. Então, nesse primeiro parágrafo, eles têm que responder essas perguntas para chamar ainda mais a atenção do leitor, para que quando o leitor continue lendo a notícia, possa entender. E depois do lead, que é o primeiro parágrafo, o restante dos parágrafos é chamado de corpo do texto ou corpo da notícia, tá? É o desenvolvimento da notícia, traz mais informações sobre o ocorrido, geralmente respondendo também algumas perguntas. Como, ou seja, como é que aconteceu determinado fato, por que aconteceu aquele fato e para que aconteceu aquele fato. E apresentando também consequências, tá? Quais foram as consequências que houve de acordo com o Covid. Por exemplo, estou falando de Covid porque é a notícia é atual. Por exemplo, quais foram as consequências que teve com as pessoas que foram contagiadas pelo Covid? Alguns problemas de saúde, tá? Problemas clínicos, como falta de ar, né? E mortes também, tá? Então, foram as consequências que houve com aquela pessoa que foi contagiada pelo Covid. Então, notícia é isso. Notícia é um gênero textual informativo, que passa informações para as pessoas, ok? Esse corpo da notícia trata-se da informação propriamente dita, com exposição mais detalhadamente dos acontecimentos mencionados, tá? Traz informações mais importantes do primeiro parágrafo. Os parágrafos seguintes apresentam os outros acontecimentos, sempre em ordem decrescente de relevância, ou seja, vem em ordem decrescente, chega da importância menor até chegar ao ápice, ou seja, na notícia propriamente dita. Tá? As informações realmente necessárias para o entendimento dos fatos, os personagens, o tempo, o espaço, tudo isso no corpo da notícia é explicado, é priorizado, ok? Então, notícia é isso. Com certeza vocês leem jornais, com certeza vocês leem revistas, vocês assistam na televisão, na internet, essa notícia. Então, você já sabe como é que é estruturada a notícia. Título ou manchete, que é justamente aquele título maior que chama a atenção das pessoas que estão lendo, do leitor, para ter curiosidade em ler aquela notícia. Abaixo do título vem o subtítulo, que é um complemento, né, um título menor, também chamativo, para chamar a atenção do leitor. Vem o lead, que é o primeiro parágrafo, onde serão respondidas as perguntas quem, o que, onde e quando, e vem o restante da notícia, que é o corpo do texto, onde vem detalhadamente sendo explicado para vocês o que realmente aconteceu, ok? Características do gênero notícia. O gênero notícia, ele é curto, relata fatos verdadeiros e recentes, ou seja, numa notícia não pode ser passado informações falsas de jeito nenhum, para que eles possam passar essa notícia, eles vão lá na fonte, eles vão entrevistar, eles vão pesquisar, né, para ver se realmente o fato é verdadeiro. Aí sim, se eles observarem, detectarem que o fato é verdadeiro, aí eles passam na notícia. Eles passam a notícia para as outras pessoas. Eles não podem, de maneira nenhuma, informar fatos inverídicos, tá certo? Fatos falsos. Apresenta também um nível de linguagem corrente, nem muito erudita, nem cheia de vícios, ou seja, nem muito complicado para a pessoa não entender, nem cheia de gírias, por exemplo, não pode. Eles apresentam uma linguagem clara para que todos possam entender a notícia, a informação que está sendo passada. A notícia ela deve ser objetiva e impessoal, ou seja, ela tem que ir ao ponto. Objetiva, a notícia tem que ir diretamente ao ponto, diretamente à fonte. E impessoal, ou seja, não pode puxar para ele. Eu acho isso, eu gosto disso na primeira pessoa. Não, tem que ser impessoal, tá certo? Ela é narrada em terceira pessoa, que é justamente a notícia é com outras pessoas, não é com quem está narrando. Então, por isso que ela é impessoal. Ela não tem que ter valorações, ou seja, juízo crítico, avaliativo expresso por alguém sobre algo. Elas não podem dar a sua não podem criticar, ou seja, dar a sua opinião pessoal. Não, não pode, tá? Até que agora, ultimamente nos jornais, os
os jornalistas, eles estão começando, né, a partir do bate-papo, não na hora da entrevista, mas no bate-papo, entre eles mesmo lá no cenário, eles estão dando a sua opinião própria, ok? Sem a opinião pessoal do escritor. Por exemplo, nos jornais, eles não podem dar a opinião pessoal deles. Eles apenas têm que relatar o que aconteceu, o fato que aconteceu, ok? Roteiro da notícia. Como é que é feito essa notícia, o roteiro dela? Primeiramente vem o quê? Ou seja, o fato, a ação, a história em que eles vão contar, em que eles vão noticiar. Quem? Ou seja, os personagens daquele fato, que são os protagonistas e os antagonistas. Por exemplo, se for uma notícia sobre o assassinato, o protagonista foi a vítima e o antagonista foi quem praticou o ato, tá? Como? O modo como se desenrolou o fato ou ação, ou seja, por que aconteceu aquele determinado assassinato? O que foi que causou, tá? Quando? A época, o momento em que ocorreu o fato, foi pela manhã, foi pela tarde, a que horas foi? Onde? O lugar de ocorrência, ou seja, qual foi o lugar em que ocorreu esse fato? Por que a causa, a razão ou o motivo de ter acontecido esse fato? Por isso, resultado ou consequência, ou seja, lá no final, os últimos parágrafos, devido a esse fato que aconteceu, o que foi que resultou? Houve a morte ou não houve a morte? Aí são as consequências, ok? Observação, gente, nem sempre todos esses elementos estão presentes, salvo quem e o que, sem os quais não há narração. Muitos desses aqui não estão na notícia, mas o que tem que estar na notícia é quem e o que, ok? Entenderam sobre o que é notícia? Então, prestem bem atenção na minha aula, na minha explicação, qualquer coisa. No material vem explicado detalhadamente as características, tudo direitinho de uma notícia, o que é uma notícia. Leiam, assistam a minha aula e façam a atividade, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês, prestem minha atenção, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, qualquer dúvida, e até mais. Até a próxima aula, ok? Boa noite a todos.